Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Em relação às fibras musculares, veja bem, a fibra muscular é um componente genético, né, gente? Vamos pensar assim, como que um atleta é formado? Não é? Como um atleta é formado? Ele não é só formado de técnica, não é? Não é só aquele que sabe dar os golpes mais bonitos, ou sabe dar os golpes mais plásticos, mais cinematográficos. Não, não, não. Isso são características técnicas, tá certo? Um atleta é formado pela o ambiente em que ele treina, adequado, tem as condições, tem os equipamentos. Ele é formado pelas estratégias, pelos planejamentos feitos, pelo tipo de treinamento propriamente. Então, ambiente e treinamento. Como está organizado o treinamento? O treinamento é individualizado, o treinamento é específico para ele, para daquela modalidade, ou ele é um atleta de judô que continua dando 50 voltas no tatame para trabalhar a capacidade aeróbica dele, ou melhor, potência aeróbica dele, entende? Então, o que influencia num atleta, num treinamento, é o ambiente em que ele está exposto para esse treinamento, o próprio treinamento em si, não é as condições, os planejamentos, seja a instância que for, técnico, tático, fisiológico, biomecânico, morfológico, não interessa. Quer dizer, melhor, interessa, mas é tudo isso. E um terceiro ponto, que é a genética, gente. A genética vai influenciar. Por exemplo, segundo Tudor Bompa, dentro das condições de detecção de talentos em atletas de judô, dentre muitas características que nós já estudamos, uma delas é também, por exemplo, só para vocês terem uma ideia em relação à genética, é ter uma pessoa dentro da sua morfologia para que possa ser, à primeira vista, ser considerado um bom judoca. É importante que ele tenha uma boa distância biacromial. O que é essa distância biacromial? É a distância entre os ombros. Então, acrômio, aquele ossinho na ponta do ombro, de um ombro ao outro. Ou seja, para que um atleta de judô, numa detecção de talentos, ao ser observado, e que possa indicar que ele venha a ser ele tenha condições genéticas de ser um bom atleta de judô, um dos fatores é ter ombros largos. Por que ombros largos? Porque ao fazer a força em rotação, ou seja, o torque, ele vai gerar mais energia com pouco movimento, com pouco giro. Já um atleta de ombros mais estreitos, para gerar a mesma energia de um atleta com ombros largos, ele vai ter que fazer um torque bem maior, porque a condição dele não permite que, nessa condição de ombros estreitos, não permite que ele gere a mesma energia para derrubar alguém ou para desequilibrar alguém. Já um atleta de ombros largos, ou seja, que tem essa boa distância biacromial, vai com uma movimentação bem menor girar uma grande energia. Claro que a isso se associa a todas as outras condições que nós já treinamos, perdão, que nós já estudamos. Agora, essa é uma das condições. E ela é genética, assim como as fibras musculares. Então aqui, uma só uma colocação da marca texto aqui, uma colocação das fibras musculares. A gente tem as de tipo 1, as vermelhas, que vocês já estudaram, isso também só estamos reforçando, que são as de contração lenta, tá? As vermelhas são as de contração lenta, ou são a tipo 1, tá certo? Ou seja, são aquelas em que haverá maior concentração de oxigênio, pois está ligada a atividades mais prolongadas, como por exemplo as corridas de longa distância. Agora, o que nos interessa para o judô são as fibras de contração rápida. Rápida, é essa que nos interessa, tá, ok? E temos a do tipo 2A, né? Contração rápida significa de tipo 2, temos a tipo 2A e a tipo 2B. A gente sabe então que elas são as brancas. Por quê? Porque são fibras musculares, os próprios músculos. A fibra é a célula muscular, mas são os próprios
essas fibras brancas são as que vão atuar na condição de contrações, né, como diz o texto aqui, vigorosas e explosivas. Vigorosas e explosivas, ou seja, é exatamente o que nós procuramos num atleta de judô. Agora vejam, percebam, se uma pessoa não tiver esse tipo de conhecimento, vai acabar trabalhando as fibras erradas ou equivocadas, como eu já disse para vocês, como eu fazia antigamente. Não é? Meu atleta suportava correr uma maratona, mas não aguentava lutar 2 minutos de luta. Por quê? Porque o trabalho não estava sendo feito exatamente. A partir do momento que você detém o conhecimento científico através dos estudos, aí você começa a entender esse tipo de situação. Mas a ideia é que para se entender que tipo de fibra muscular é acionada no judô, são as fibras de contração rápida, as fibras brancas, que são de contração vigorosa e explosiva. Tá certo? E que, lógico, é nelas que estão acumulado a glicose. Que tipo no judô prevalece? A tipo 2A. A tipo 2A, que são as intermediárias, uma vez que a velocidade de contração rápida é associada à capacidade de transferência de energia aeróbia e anaeróbia, ou seja, dentro daquela ideia dos ciclos onde você tem o uso imediato da glicose, a ressíntese através do sistema glicolítico e por consequência você tem o acúmulo de ácido lático, que também vai ser ressintetizado. Então essa sequência, este ciclo, onde você vai alternar essas condições de energia aeróbia e anaeróbia, dão ao judô, faz com que as fibras musculares do judô que são acionadas durante a luta do judô sejam a de tipo 2A. Mas, de um modo geral, são as fibras brancas, de contração vigorosa e explosiva. Tá? Aqui tem um panorama, só um slidezinho e um panorama para vocês perceberem. Né? Aqui é uma corrida de longa distância que aciona as fibras vermelhas, não é? Ricas em oxigênio. Aqui, um atleta de 100 metros rasos, né, ele vai acionar a energia contida nas fibras brancas, ou seja, as ricas em glicose, a glicose muscular, tá certo? E aqui tem as características que nós já vimos ali, algumas mais específicas e tal, porém, isso vocês já tiveram na disciplina de fisiologia, mas precisa entender. Judô, fibras de contração rápida, tipo 2A, são as fibras brancas, que tem contração vigorosa e explosiva e que associa essas transferências de energia. Tá? Bom, valências físicas. Como são ou como devem ser trabalhadas as valências físicas no judô? Temos aí a resistência. No judô, lógico, já falamos de potência e capacidade aeróbica, para falar de resistência aeróbica, tá? Mas aqui especificamente nesse ponto a gente vai falar sobre a RML, que é a resistência muscular localizada, que principalmente, já comentei isso em vídeos anteriores, no judô principalmente deve ser realizado um trabalho para que haja uma melhora dessa valência física à resistência de membros superiores e grandes músculos do tronco, peitorais, abdominais e dorsais, para resistir, suportar a alta intensidade que é colocada numa luta de judô devido às movimentações e contrações para que seja realizado uma projeção, né, ou seja, derrubar, e sem contar a luta de solo, que você precisa manter a resistência nessa porção do corpo, membros superiores e tronco, para que você possa controlar o teu adversário no solo, seja através de uma imobilização que dura 20 segundos pelas novas regras, 20 segundos, e assim como tentar uma finalização, uma chave, um estrangulamento e manter, não é, essa chave, estrangulamento por um tempo até forçar a desistência do adversário. Não basta eu pegar o pescoço dele, eu tenho que fazer, meus músculos têm que suportar, fazer força até o outro desistir, não é? Claro, aí existem princípios técnicos que envolvem essa condição, mas é importante que se trabalhe observando de forma importante a resistência muscular localizada de membros superiores,
tronco devido à flexão e extensão dos cotovelos. Pode ser um bom fator discriminante entre o desempenho entre piores e melhores atletas. Então, aquele que suporta maior essas cargas pode ter também sucesso, uma probabilidade de sucesso durante um evento, durante uma competição. A força. A força que se destaca no judô, gente, é a força isométrica. Mas, é claro, nós temos a força dinâmica, que é a força em movimento. Tá certo? O atleta vai fazer a pegada no adversário, vai se movimentar, ou seja, ele vai estar puxando. Essa força executada de qual forma? Através de empurrões e puxões, buscando desequilibrar o adversário, buscando interferir no centro de gravidade do adversário, deixando ele instável. Aí sim, buscar o melhor sistema de alavanca para derrubar. Veja, estamos associando condições biomecânicas que já vimos anteriormente. Tá certo? A força isométrica, ela acaba sendo preponderante no judô, ou mais importante, porque, por exemplo, a pegada, aqui só passando o videozinho aqui, o slidezinho, a pegada, como diz aqui, o kumikata, a pegada, gente, ela é constante. Então, a regra, entrando um pouquinho especificamente, a regra no judô diz assim, que você tem até 5 segundos, ou uma média entre 5 e 10 segundos, 5, 7 segundos, para fazer a pegada. Você não vai segurar no kimono, no judogi do adversário, só por segurar, não. A tua pegada tem que ser eficiente e específica para a tua ação. Não é para a tua ação, mas para a ação do teu atleta. Ou seja, não adianta ele fazer uma pegada, que daqui a pouco onde ele vai gastar uma energia muito grande, para depois ele tenha que mudar, para daí sim entrar o golpe dele. Ele só pegar, só fazer a pegada porque é regulamentar. Não, se ele puder já fazer a pegada boa dele, ele já vai direto. Ou seja, ele economiza energia e vai poder, quem sabe, entrar o golpe e ter sucesso partindo já de uma pegada que para ele é mais confortável e principalmente é a mais usual dele, que vai levar ele ao golpe, o golpe que ele costuma utilizar. Porém, então, a força isométrica, ela é considerada a mais importante no judô. Onde a gente encontra a força isométrica também? Durante a luta de solo, durante a imobilização, por exemplo, onde você tem que manter pressão no adversário, no solo, para que ele fique preso ali no solo, para que você controle ele durante esses 20 segundos. Tá certo? Só uma condição aqui, importante, que a força isométrica tende a aumentar com a estatura do atleta e aumento da massa muscular. Então é lógico que os atletas de categoria meio pesado, que mesmo mesomórficos para a categoria, eles são realmente muito grandes e fortes, eles acabam tendo essa força isométrica aumentada porque é proporcional à condição genética do atleta. A força isométrica, então vamos lá, a força isométrica de pressão manual é a mais importante, tá? Porque você tem que manter a pegada constantemente, tá certo? Não pode fazer golpe sem pegada, não é validado ponto de golpe sem pegada. A força isométrica de tração lombar ou escápula humeral, ou seja, a região do ombro, aumenta também conforme a categoria e também é muito usada, porque você faz a pegada e às vezes você procura movimentar ombro, porque acaba sendo uma ação consequente de por exemplo, eu pego na lapela, na gola do meu adversário e puxo ele para mim. Automaticamente eu estou fazendo movimentação de ombro, ou seja, escápula humeral. Tá? A força de pressão manual e de tração de membros inferiores também são relativas à massa do corpo e aumenta após 5 meses de treino de musculação. Nós vamos falar isso quando falarmos de treinamentos específicos para as lutas. Vamos retomar essa ideia. Por quê? Porque a musculação descobriu-se, já faz um bom tempo, mas descobriu-se que a musculação ela é um tipo de ginástica que pode ser muito importante para a evolução de um atleta de judô, porque ela não pode ser feita exagerada, mas isso a gente vai falar depois, tá certo? Porque a partir do momento que eu
Eu faço muita musculação e aumento a minha e tenho hipertrofia, eu posso, como a massa magra pesa mais que a massa gorda, eu posso aumentar de categoria. E isso não é interessante, porque se eu aumento de categoria, se eu subo de categoria, significa que os golpes que eu fazia na minha categoria podem não funcionar nessa, até porque a minha morfologia é diferente dos atletas. Aí um atleta que tinha 73 quilos foi para a categoria meio pesado e os caras são muito grandes na meio pesado, muito fortes, e eu não tenho a mesma estatura, por exemplo, deles, o que facilita a eles alguns tipos de pegada e alguns tipos de golpe que eu já não estava acostumado na minha categoria. Viu? Porque eu não queria entrar na musculação agora. Mas a gente vai falar disso depois. Importante, força isométrica é a mais importante do judô, principalmente de pressão manual devido à pegada, mas também temos ela no ombro, escápula humeral, e também de membros inferiores de tração lombar, e que isso tudo é treinável, a musculação ajuda e isso aumenta conforme a categoria de peso. Flexibilidade. Vejam bem, gente, no judô, a flexibilidade é lógico que ela é importante, mas ela não deve ser levada ao ponto de se fazer flexionamentos, ou seja, exercícios para aumentar o ângulo articular, como a gente faz e deve fazer no taekwondo ou no karatê, em outras lutas, principalmente no taekwondo, porque chutes na cabeça valem mais pontos, mas quando a gente chega lá, eu comunico. Né? Porém, a flexibilidade no judô, olha aqui, ó, principalmente a de quadril e de ombros, é bastante solicitada. Então há a necessidade de haver um trabalho em que como é que eu posso dizer? Se tenha a observância e o planejamento para que se faça um trabalho de flexibilidade, quem sabe treinamentos, um flexionamento para quadril e ombros, porque vocês vão estudar ou devem estudar muitas lesões, ou podem procurar muitas lesões no judô, ocorrem nos ombros. E às vezes é justamente a falta de um trabalho assim, né? De observar essa valência física, flexibilidade, e contribuir para que o atleta não sofra, com o passar do tempo, de lesões no ombro. A maioria dos judocas que vocês conversarem vão dizer que já teve lesão no joelho, no ombro, nos dedos, das mãos. É bem comum, mas pode ser evitado, ok? Então o nível de flexibilidade no judô, aí é muito importante, não difere entre as categorias. Diferente do taekwondo, é que você precisa ter uma flexibilidade melhorada em virtude das ações técnicas. Então no judô não difere. O que ela vai contribuir para diminuir essas condições, por exemplo, de lesões no ombro, que acabam infelizmente sendo comuns, principalmente no alto nível. Lembrando, gente, que atleta não é a cara, vamos dizer assim, a cara da saúde. Não é? Porque o atleta, dizem que esporte é saúde, vocês sabem que isso não é uma realidade. Porque um atleta de alto nível, ele está entre uma saúde perfeita e entre a lesão, porque ele precisa treinar próximo da competição. Ele precisa, não próximo do evento, mas próximo do que ele vai encontrar nos níveis de gasto energético e das ações realizadas, como se ele estivesse competindo. Porque se ele treina num nível mais reduzido de intensidade, ele não vai suportar a carga na competição.